E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é Vinícius Almeida, esse é o canal Crônicas da Nação, esse é o primeiro vídeo do canal que a gente está gravando aqui no dia 9 de janeiro de 2026. Guardem essa data, que é importante para tudo que a gente vai falar no vídeo. Algumas pessoas já me conhecem de vídeos do Instagram, a gente está com um blog que a gente vai divulgar daqui a pouco, melhor. E eu tô aqui fazendo esse vídeo para falar sobre a janela do Flamengo de 2026, sobretudo com a pegada que o blog, canal tem, é uma pegada muito crítica, né? Crítica da imprensa, crítica do próprio futebol, e entrando muito em questões que estão sendo tratadas de maneira, às vezes, muito superficial, vou tentar aprofundar um pouco, né? Inclusive, por isso que eu passei a fazer vídeos no YouTube. Esse vídeo vai ser mais longo, a gente está acostumado a fazer vídeos de 3 minutos, 4 minutos. Né? As plataformas de Instagram, TikTok e tal, essas coisas pressionam muito para a gente falar menos. E aí a solução que eu tive foi fazer um vídeo mais longo, mais completo, porque estava cortando conteúdo, não estava só uma questão de ser prolixo ou não ser prolixo. E aí eu vou tentar montar alguns cortes para fazer vídeos mais curtos para essas outras plataformas, inclusive os shorts do YouTube, para puxar para cá. Mas assim, a verdade é que o carro-chefe sempre foi para mim a construção do canal e do blog, né? Que é o blog que a gente criou no finalzinho do ano passado, Crônicas da Nação. Não deixem de acompanhar, a gente vai colocar na descrição aí todos os endereços, o meu também Instagram, TikTok. Então o tema principal desse vídeo é a negociação entre Flamengo e Caio Jorge e com a janela do Flamengo de 2026 como um todo, né? Que é tratado pela imprensa como de várias formas, e a gente vai começar a analisar a partir de umas declarações bem complicadas que a gente viu aí. E, cara, se for só por causa de vaidade, Eu acho que o acho que é Flamengo. muito. Acho que essa é. Vou falar uma coisa aqui que vão bater em mim até dizer chega, mas eu acho que esse apequenar. Pra quê? Você vai gastar tudo isso só pra dizer que você é grande? Você não precisa gastar tudo isso pra dizer que você é grande. Você já é Se gigantesco. o Flamengo precisar Já gastar tem- dinheiro pra dizer que é grande, isso. aí Aí acabou para o mundo, pô. O torcedor do Flamengo, por exemplo, quando olha para o Flamengo disputando o Caio Jorge por 30 milhões, ele acha que o Flamengo simplesmente está inflacionando o mercado, está mostrando seu poder. Eu acho que o Flamengo está construindo uma armadilha para a SAFs e para os outros clubes. Então, eu como torcedor tenho me incomodado bastante com algumas falas, são quase todas, a meu ver, muito levianas, e que em alguns casos beiram a teoria da conspiração, né? O fato de a torcida adorar essas teses talvez seja uma das boas explicações para que a gente entenda que termos como terra flamista peguem, né? Porque o Flamengo, a torcida aceitou muito a ideia de que o Flamengo é o malvadão, é o vilão. Então não aparece uma tese que vai dizer que o Flamengo está, na verdade, preocupado em ferrar com os outros clubes e tudo mais. É muito normal aceitarem essa tese, né? Mas essa tese é uma tese que, pelo menos no caso que a gente está discutindo aqui, não faz o menor sentido. Eu estou falando aqui da ideia que está se disseminando de que o Flamengo estaria tentando contratar jogadores da janela brasileira e defendendo valores muito altos porque quer tirar dos clubes os seus principais jogadores para ficar no Flamengo e anular o potencial de rivalidade desses clubes, ou quer inflar o mercado de uma forma que lá na frente as SAFs, clubes que não têm tanta receita, vão ter dificuldades com fair play financeiro, e aí vai sobrar para o Flamengo, que tem maior receita, ele vai ser uma grande vantagem, né? Eu não vou nem entrar muito no mérito desse vídeo sobre como é que está sendo pensado o fair play financeiro no Brasil hoje pela CBF. A única coisa que eu posso dizer é que não me parece que ele é tão rigoroso assim, que essa armadilha faça algum sentido. Mas o mais importante para mim é muito claro que as motivações para o Flamengo tentar os jogadores que está tentando é outra completamente diferente. O Flamengo ele é muito acusado, né, de estar sendo esse suposto Bayern do Brasil, né, Bayern de Munique do Brasil, porque ele tentou Caio Jorge, ele contratou o Vitão, ele está também negociando com o Marcos Antônio do São Paulo, com o Brazão
do Santos, já foi especulado o nome do Breno Bidon, do Corinthians, e por aí vai. E a verdade é que o Flamengo não está fazendo esses movimentos, se é que todos são verdade, né? Isso não tem nada a ver com os jogadores serem dos outros clubes necessariamente. Tanto é que ele agora está fechando a contratação do goleiro Andrew, do Gil Vicente, não tem nenhuma rivalidade com o Gil Vicente. Chegou a ver o nome do Cauã Elias. O que esses... E aí a gente pergunta, o que esses nomes têm em comum? São brasileiros. E o Flamengo, isso é público, é noticiado. E o Flamengo está preocupado com o limite de jogadores estrangeiros, que nesse momento são até 9 jogadores por cada clube, por cada time, e que a CBF chegou a cogitar diminuir. E manteve, no dia 11 de dezembro, numa reunião do Conselho Técnico da Série A, os 9. Mas o Red Bull Bragantino, e assim, a discussão sobre um time bancado pela maior multinacional do esporte do mundo, contra, numa medida protecionista, contra a globalização dos times e tudo mais, é um negócio que depois a gente pode discutir isso em outro vídeo. Como que tem uma contradição muito grande, uma ironia muito grande aí. Mas, de todo modo, o Flamengo está com 9 estrangeiros hoje. Na verdade, 8 porque acabou de negociar o Vinha. E as pessoas não entendem isso, que isso também foi um fator. O Vinha é o terceiro lateral esquerdo e ele é estrangeiro. Então ele foi negociado por causa do limite de estrangeiros também. Não foi só isso. O Jorginho tem dupla cidadania, mas a gente tem Plata, Pulgar, De La Cruz, Varela, Rossi, Carrascal, Arrascaeta, Saul. 8. Então tá ali no limite, né? Esse é o fator número 1. Isso aí é muito claro que o Flamengo está atrás de jogadores brasileiros por causa desse risco de estourar o número de estrangeiros e ele ter que ser forçado a negociar jogadores sem querer. Outro critério também importante para essa janela do Flamengo é a idade. Isso também é público, amplamente noticiado. O BAP falou isso, o Boto falou sobre isso, que o interesse é que os jogadores prioritários sejam até 26 anos de idade. Então o foco são esses jogadores, né? Já que o elenco está com 30 anos de média, mais ou menos, e está muito envelhecido, e como que para ter uma competitividade internacional precisa ter jogadores mais novos, né? Você vê o PSG, por exemplo, que abriu mão dos medalhões Messi, Mbappé, que é jovem, mas é um medalhão também, o Neymar, para contratar jogadores mais jovens, Kvaratskhelia, Doué, Koudé, e foi campeão da Champions. Né? Isso aí tem um aspecto, o peso, o físico, o vigor físico, a velocidade dos atletas mais jovens pesa muito na alta competitividade, né? Então esse é um segundo fator. E os jogadores mais jovens, justamente por isso, são mais caros. Então a gente está diante dessa situação. O Flamengo quer contratar jogadores com essa característica, brasileiros abaixo dos 26 anos, e vai precisar gastar mais. Aí a gente vai para dezembro do ano passado, em que o BAP fez 2 aparições públicas, 2 na Flamengo TV, né, no caso. Uma ele falou em entrevista exclusiva, e outra ele fez uma apresentação para os sócios, né, principalmente para o Conselho Deliberativo, sobre a prestação de contas do ano de 2025. E nesses espaços ele falou que o Flamengo poderia investir até 1 bilhão em reforços nesse ano de 2026, e na apresentação ele fala que gastou pouco, e que poderia ter gastado mais se soubesse ganhar os títulos e tudo mais, né? Que ficou sobrando dinheiro praticamente, né? O Rodrigo Matos, né, um jornalista que eu considero bastante, uma fonte muito boa, né, muito séria, ele foi dizer que 2 dias depois que o BAP falou esse negócio de 1 bilhão, ele disse que apurou e que não seria exatamente 1 bilhão, seria em torno de 700 milhões, certo? E aí eu fiz uma conta básica de quanto isso dá em euros, e deu 112 milhões de euros, 700 milhões, 112 milhões de euros. Então estamos trabalhando com uma média assim, né? O Vitão, ele custou 5,5 milhões de euros, porque é uma negociação que envolve também o perdão da dívida do Thiago Maia, né? Jogador que era do Flamengo foi para o Internacional.
Não se sabe ainda a essa altura da publicação desse vídeo, não tem ainda um número certo do valor que vai ser pago pelo Andrew, mas muito dificilmente vai passar de 3 milhões, 4 milhões, está em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio. E aí você pega esses 112 milhões, subtrai, sei lá, 10 milhões para considerar os dois jogadores, digamos assim, ainda sobram 100 milhões, 102 milhões, 105 milhões, né? E as posições prioritárias, isso também peguei de um artigo publicado pelo Rodrigo Matos. As posições prioritárias para esse ano são atacante, zagueiro e goleiro. Que esses três são os essenciais. Então, como o Flamengo já contratou zagueiro e goleiro usando menos de 10 milhões de euros, fica faltando o quê? 100 milhões praticamente para contratar um jogador, que é o atacante. Então, esse é o contexto da investida do Flamengo para o Cruzeiro. Então, 30 milhões de euros, que foi a última proposta que o Flamengo fez ontem, dia 8 de janeiro, foi uma proposta muito abaixo daquilo que o próprio presidente disse que pode gastar. O que pode ter sido até um erro da parte dele, ele podia ter escondido mais o jogo, mas isso é outra discussão. Então, sim, não existe gasto por vaidade, não existe gasto para demonstrar força, existe gasto porque é possível fazer diante do planejamento e, sendo possível, você vai atrás do jogador que é o melhor possível para aquele time. E o Flamengo sofreu com a ausência de um atacante no ano passado. O Flamengo ganhou os títulos que ganhou suando bastante e sofreu bastante, sobretudo nos jogos da Libertadores, da final da Libertadores e da final do Mundial de Clubes. Ali faltou um atacante em forma, porque o Pedro não estava em forma. O Pedro não jogou na Libertadores e ele não estava muito bem, estava muito mal ainda, muito em recuperação ainda no Mundial de Clubes. E aí eu vou falar especificamente nesse corte sobre o Caio Jorge. Eu ainda não me sinto seguro para fazer análises muito aprofundadas sobre tática nesse canal. Acho que é algo que com o tempo a gente vai se aprofundar e hoje a gente vai fazer de uma maneira muito mais superficial. Não precisa ser aprofundado para entender que o Caio Jorge, como que ele se encaixa no elenco do Flamengo perfeitamente. Basta conhecer minimamente o elenco do Flamengo, saber como é que o Felipe Luiz joga, para ver que o Caio Jorge, ele pode jogar contratado, fazendo dupla com o Pedro, como segundo atacante. Ele pode jogar fazendo dupla com o Bruno Henrique, que é muito confortável para o Bruno Henrique, tem um atacante que também ataca espaço para ele ficar fazendo um revezamento e sair da marcação, poder cair para os lados, ter liberdade. Ele pode jogar com 3 atacantes, sendo 2 pontas, né? O Lino e o Plata, ou o Lino e o Luiz Araújo. Funciona muito bem, e aí o Arrascaeta se aproximaria. Ele tem muitas possibilidades de jogo. Então, um jogador que faz gol, que ataca espaço, que pressiona a marcação, inclusive alivia para Pedro, alivia para o Bruno Henrique. Esse jogador é um jogador valiosíssimo. Não é só o valor de mercado, é o valor de utilidade do jogador dentro desse elenco. É cair como uma luva. Não tem como ser diferente, né? E aí eu acho que a janela não fechou ainda. Está bem difícil, porque na medida que o Flamengo tentou a última investida, anunciou-se um aumento vultoso para o Caio Jorge feito pelo Pedrinho. Acho que muita gente ficou imaginando que o Pedrinho não ia bancar. O Pedrinho BH é o dono da SAF do Cruzeiro. E eu falava já para os meus amigos, muito antes de tudo rolar, que assim, para o Cruzeiro vai ter que ter retorno esportivo, senão não adianta, entendeu? Então, para terminar o vídeo, eu resolvi fazer uma brincadeira, né, um jogo, que é a gente tentar imaginar uma janela de transferência, uma lista de contratações, usando 112 milhões de euros e contratando jogadores para o gol, para a zaga e para o ataque. Depois, o que vier diferente tem que ser respeitando essas prioridades. Então, a minha janela, ela vai ser a janela com o André e com o Vitão, porque eu não vou opinar sobre isso, eu quero observar esses jogadores, não tenho elemento suficiente para julgar esses jogadores, acho que são apostas, e a gente vai ver como é que vai ser. Tem gente que fala bem do Vitão, tem gente que fala mal do Vitão. O Caio Jorge, acho que tem que
fazer uma nova investida mais alta. Depois eu vou falar sobre isso. E acho que o Flamengo tem que contratar 2 jogadores que estão aí totalmente disponíveis para serem contratados, pelo menos as notícias que aparecem. Hoje, inclusive, apareceu a notícia que um deles estava sendo negociado para o Palmeiras. Se pode para o Palmeiras, pode para o Flamengo, meu irmão. Que é o John Arias e o nosso crio, o menino Paquetá, o Lucas Paquetá. O Tottenham falou que... falaram na imprensa inglesa que o Tottenham estava querendo levar por 29 milhões de euros. Então vamos trabalhar com 30 milhões de euros para o Paquetá e eu vou trabalhar com 20 milhões de euros, que é mais do que ele foi comprado pelo Wolverhampton, o Arias. E eu acredito que dá para fazer uma transação com 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, mais Luiz Araújo e Cebolinha. E aí eu digo para vocês uma coisa. O Cebolinha e o Luiz Araújo vão ficar no estaleiro, vão ficar no canto da sala se vierem outros jogadores. Eu acho que o Luiz Araújo hoje é muito importante. E é por isso que eu, inclusive, envolveria ele na negociação. Por quê? Porque ele é um jogador muito querido pelo Tite, o Tite adora ele, e é um jogador que o próprio Pedrinho pode falar assim, pô, eu vou negociar o Caio Jorge, pegar 30 milhões de euros, pegar esses 2 jogadores, isso vai dar quase 50 milhões de euros que ele estava pedindo, e vai ter o retorno esportivo. O Cruzeiro vai poder fazer o mesmo discurso que ele fez quando ele vendeu o Arrascaeta. Lembram disso? Que ele falou que o Rodriguinho é muito melhor, e que tinha dado um balão no Flamengo e tudo mais. Só que o Flamengo faz essa negociação e no dia seguinte anuncia Arias, que joga ali pela direita também, embora ele não seja canhoto, né? E o Paquetá, que é um meia canhoto, que jogaria exatamente como o Gerson jogava, né? Que é uma carência independente da presença ou não do Luiz Araújo. Essa janela custa 90 milhões de euros, então é 22 milhões abaixo do teto que foi estipulado para o Flamengo, então daria para comprar outro jogador, e vai montar um esquadrão, vai montar uma nova etapa de Flamengo, um novo Flamengo, porque o Flamengo com o Paquetá é um Flamengo diferente. É um jogador que era para estar no City, no Manchester City, como titular. Um jogador que teve um percalço, uma eventualidade, uma fatalidade na vida dele de ser acusado da questão de aposta. E agora ele está muito disposto a voltar, foi o que ele disse em 2 entrevistas. Quer dizer, ele disse numa entrevista que em 2 oportunidades ele pediu para voltar, então não tem o que pensar. Esse cara tem que estar no Flamengo, ainda mais porque o Saúl vai entrar na faca agora, vai fazer uma cirurgia que vai ficar um bom tempo fora. E o De La Cruz é um jogador super instável, não dá para confiar nele. Então nós temos aí. Agora eu pergunto para você, tá achando que a minha janela tá muito doida? Tô viajando aqui? Fala qual que é a sua janela. Fala o que você pensa sobre essa janela do Mengão. Você acha que o Flamengo é vaidade? Não tem nada de sensato, não tem pensamento nenhum, não tem nenhuma raciocínio, racionalidade? Me conta aí. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha nos seus grupos. Não deixa de comentar. Saudações e somos.